de março de 2017. Vamos dar um giro rápido aí até as 10 horas para acompanhar a abertura da Bovespa, beleza, galera? Bom, feliz ano novo para todos. Esse aqui é o café que o Thiago me pediu para dar uma olhada. Foi o Thiago que pediu? Acho que foi o Thiago, né? Deixa eu ver. Opa. Foi o Thiago. Não, foi o Thales. Então, tá aqui o café pro Thales. Pivotou para baixo lá em Nova York, então não tem muito o que fazer. Mas a gente tem essa LTAzinha aqui, tá? Que pode dar uma segurada nele. Mas eu sou mais de confiar no Fibonacci aqui, que projetou para baixo, esse pivô de baixa, projetou lá no fundo, do que a própria LTA. Mas de qualquer maneira, é momento de esperar, Thales. Esperar a regressão à média para ver se dá uma reversão e aí quem sabe dar uma entrada aí no café aqui no Brasil, né? Eu me oriento 100% pelo café em Nova York. Inclusive, ó, veja a pegadinha aqui. Olha só, uma coisa que eu já comentei várias vezes em treinamento. Não sei se eu comentei. Não sei se eu já comentei. Já comentei aqui na sala ao vivo, mas eu jamais fico posicionado em café em feriado. Por quê? Exatamente o que aconteceu aqui, olha só. Segunda e terça de carnaval, olha a porrada que o café deu para baixo. Eu já tomei nabo em carnaval de 7% no café. 7%. É impressionante como é que os feriados, que a bolsa a BMF está fechada, lá fora a coisa vira. Imagina quem comprou café aqui nesse micro pivôzinho de alta, né? E dormiu posicionado na sexta-feira. Segunda e terça deu essa porrada para baixo, você não tem como sair da posição. BMF fechada, né? E quarta e quinta, né? Aí o café agora voltou a andar, mas você já perdeu aí, veio de 145 dólares, veio para 139, né? 6 dólares de queda. Então, café jamais fiquem posicionados. Eu já tomei nabo em carnaval, em 12 de outubro e em 7 de setembro, para nunca mais ficar posicionado em café em feriado. Tá ok? Então fica aí a dica para quem gosta de operar café. Mas vamos lá, vamos continuar o giro global. DAX na Alemanha estável, 0,4 de alta, ok? FTSE também estável, ligeiramente negativo, 0,1, na verdade 0,1 de baixa, né? DAX 0,03 de alta, então as duas maiores bolsas europeias perto da estabilidade. Vamos ver petróleo caindo 0,8 o Brent e 0,65 o WTI. Vamos ver como é que tá o gráfico. Eu estava lendo uma matéria agora nesses dias no jornal. Parece que o corte na OPEP, né, e a produção de xisto americana meio que conseguiu entrar em um ponto de equilíbrio do petróleo nessa faixa de 53 a 57 dólares, tá ok? Que é mais ou menos os 20% que a OPEP queria que subir o petróleo com o corte de produção anunciado em novembro do ano passado, né? Mas de qualquer maneira, para Fibonacci o alvo ainda está lá no 68, para esse pivôzão que foi rompido. Mas é claro que os fundamentos, nesse caso, vão prevalecer. Então, o corte, o xisto, continua no radar aí para definir o preço do café. Mas já estamos indo aí para o terceiro mês, na verdade, quarto mês, de consolidação nessa faixa aqui de apenas 4 dólares, tá? Essa faixa aqui, bem complicado para quem opera quem opera petróleo. Esse aqui é o Brent, ok? Vamos dar uma olhada no WTI. Ó, mesma coisa, WTI, mesma consolidaçãozinha, só que um range um pouquinho mais apertado, né? De 51 a 54, 3 dólares aqui de consolidação, indo aí para o quarto mês também. E isso explica bastante o comportamento aí da Petrobras aí nesse período, tá? Vamos dar uma olhadinha no minério de ferro.
já minério de ferro estourou aquela linha de retorno do canal de alta, paciência, mas já meio que já foi quase lá no alvo nos 93,34, ok? Mas tá bem difícil de definir essa linha de retorno, né? Não adianta, tendo pressão de compra lá na China, o minério de ferro está subindo, feito uma vaca brava, né? Tendência de alta claríssima do minério de ferro e nada sinalizando aí a possibilidade de recuo. Beleza? Se bem que a gente está vendo aqui nos últimos 30 dias uma redução de volume aqui no minério de ferro. Ok? Aproveitando, deixa eu ver como é que fechou o minério de ferro na China hoje, para ter uma ideia aí para Vale. Ata do Copom saiu. Bom, minério de ferro. Minério de ferro sobe na bolsa chinesa. Subiu 0,5%. Contrato para maio. E setembro 1,27%. Então subiu. Continua subindo lá fora. Mais alguma notícia? Hoje nos Estados Unidos, quem nós vamos ter? Prévia do seguro-desemprego, né? Não, prévia não. É o número da semana de 25 de fevereiro. Amanhã, lembrando, amanhã tem payroll, galera. Aquela sexta-feira erótica, né? Que sobra para todo mundo se não ficar esperto. Aquela sexta-feira, primeira sexta-feira de cada mês, payroll. Bom, aqui eu acho que não dá para tirar mais nada. Vamos lá. Não perder muito tempo que já vai abrir a Bovespa. Vamos ver moedas. Vamos ver primeiro o nosso dólar comercial. Continua consolidado. Mas querendo ensaiar um pivôzinho de alta. Deixou um fundo duplo aqui semana passada e querendo aqui ensaiar um pivôzinho de alta. Já está trabalhando acima da média de 20, que ainda não virou para cima. O Tabajara ainda não deu autorização para compra, não ficou verde. Isso deve acontecer assim que esse pivô de alta for confirmado, tá? Dá para a gente começar a trabalhar com projeções? Sim. Se esse pivô vier a ser confirmado, temos um movimento curtinho aqui, ó. Opa! Movimento curtinho, projetando o dólar à vista lá no 3,17, tá? Praticamente aqui nesse topinho aqui anterior. Já dá pra, não chega nem a ser um topinho, é muito mequetrefe, muito fraco, mas nessa região aqui seria o alvo para de repente vir fazer um retorno à média, enfim. Vamos ver se vai primeiro confirmar esse pivôzinho de alta. De qualquer maneira, dólar subindo hoje, tá? Dólar subindo em relação ao real. E dólar subindo em relação ao euro. E dólar subindo em relação à libra, ok? E dólar subindo em relação ao iene. Então, o dólar está subindo no mundo inteiro, provavelmente com relação aí à expectativa de aumento da taxa de juros já em março, né? Que já é favas contadas. Até a Janet Yellen já deixou isso claro na última reunião.
Parece que ontem, o resultado de ontem nas bolsas foi uma recepção muito bem-vinda ao discurso do Trump lá no Congresso americano anteontem, né? Parece que os mercados gostaram bastante. Vamos dar uma olhadinha aqui, como é que fechou lá fora. Estou me atualizando agora. Ontem eu não consegui ver nada, cheguei tarde ontem. Lembrando que eu estou aqui no Rio ainda, sábado voltando para São Paulo. Dia 1º, tracinho é esse aqui, não teve corpo aqui? Tá algum erro aqui no meu Profit. Ó, o SP500 está legal. Ok. Eu tinha uma projeção para SP500, acho que está no TradingView, deixa eu dar uma olhada. Olha só, atingimos aquela projeção que eu deixei aqui, ó. Projeção de Fibro, foi ligeiramente rompida, tá ok? Deixa eu acertar ela aqui pelas máximas, pronto. Ó, fomos exatamente no alvo da projeção, galera. Agora é para começar a ficar esperto, tá? 100% da projeção desse movimento aqui do SP500, tá? Desse último movimento. Atingimos 100% ontem, beleza? Então isso não para quem gosta de Fibonacci, né? Isso não é algo a ser desprezado. Uma informação relevante, 100% de alta para esse último pivôzão que o SP500 deu, justamente aí esse pivôzão armado aí entre o Brexit e a eleição do Trump. São dois fatos interessantes que armaram esse pivô e jogamos 100% para cima. E esse valor foi atingido ontem, tá? Então, todo cuidado é pouco. E abriram a porteira aqui. Ibovespa, né? Ele testou a média de 20, quase testou a média de 20 na sexta-feira e ontem ficou acima dela. Vamos ver hoje como é que se comporta, né? Se hoje a gente tem a confirmação. Se hoje romper essa máxima aqui, fechar rompendo a máxima de ontem, a gente fica com sinal aí de regressão à média com reversão, com possibilidade de atacar o topo novamente, tá? Mas ainda temos aí muita água para rolar. Temos ainda 8 horas de pregão para saber o que o Ibovespa vai nos dizer. Beleza? Bons trades a todos vocês. E agora, voltando o nosso foco para o índice e para o dólar. Beleza? O índice, conforme a gente viu ainda há pouco, antes desse giro global, o índice para esses dois pivôs, ele tem um alvo aqui nos 67.300, tá? Para hoje, o alvo de curto prazo. Tá? Vamos ver se ele vai lá ou não. De qualquer maneira, chegando aqui, é uma zona interessante para a gente ficar acompanhando o reversão ou rompimentos. Lembrando que rompimentos a gente vai esperar sempre as bandeirinhas na média, e reversão a gente vai, obviamente, a gente vai, se tiver algum sinal claro de reversão aqui, é aceitável fazer uma entrada, mas a gente vai priorizar operar a tendência, ou seja, esperar um pivôzinho de alta nessa região de fundo. Beleza?